Amém. Abre aí sua Bíblia então no Salmo 40. O tema da mensagem hoje é quando olhar para trás é necessário. Porque a gente aprende, e com certeza você também já aprendeu aí na sua vida, de que precisamos olhar para frente, ou não é? Não, olha, você está vivendo isso aí, mas olhe para frente. O que passou, passou, né? Quem nunca falou isso ou viveu isso? Não, o que passou, passou. O que eu já fiz ficou lá para trás. E é verdade. A vida, ela não pode ser vivida olhando sempre para o passado, né? Mas existem momentos em que para você conseguir continuar olhando para frente, você precisa olhar para trás. E se lembrar de situações, se lembrar de momentos, ter lembranças. E é exatamente isso que Davi fez no Salmo 40. Então vamos ler mais uma vez Salmo 40, do 1 a 5. Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Deu para entender? O Salmo 40 ele começa com uma situação que todos nós conhecemos, que é esperar. Esperei com paciência pelo Senhor. Foi a primeira coisa que nós lemos. Davi ele não começa dizendo Deus me respondeu imediatamente. Ele diz esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Então isso significa que existe um período entre clamor e existe entre o clamor e a resposta. Existe um meio ali que é o tempo da espera. E talvez o esperar seja das situações, dos momentos mais difíceis da vida do crente, da vida do cristão, seja o esperar. Quem aprende a esperar em Deus consegue reconhecer a mão de Deus. Quem consegue esperar em Deus, quem aguarda a espera de Deus, quem aprende a esperar em Deus, consegue ver a mão do Senhor. E testemunhar aquilo que Deus fez e novamente confiar nele. A Bíblia vai dizer, traga à memória aquilo que te traz esperança. Então tem hora que precisa olhar para trás. Traga à memória, você só traz à memória o quê? Aquilo que você já viveu. Traga à memória aquilo que te traz esperança. Então, há momentos que eu preciso olhar para trás para ter esperança para continuar caminhando para frente. A gente sabe pedir. Quem aqui sabe pedir bem? Elijah pede como? Chorando. A gente pede alguma coisa a Deus, ou a pai, ou a mãe, ou a esposa, ou a marido, a gente sabe pedir. Né? Me traz tal coisa. Olha, estou precisando de tanto disso. A gente sabe agradecer quando recebe alguma coisa. Mas nós temos muita dificuldade de permanecer firmes em Deus enquanto estamos esperando. Enquanto aquilo que nós pedimos ainda não foi realizado. Davi, ele olha para trás e ele percebe que o período de espera que ele viveu não foi um período de abandono de Deus. Deus ele estava ouvindo o clamor de Davi, Deus estava trabalhando pela vida de Davi e finalmente Deus o tirou daquele lugar a qual ele estava clamando. E eu gostaria de observar com você hoje, versículo por versículo, são 5 que nós lemos, então nós vamos analisar esses 5. O primeiro, então, se você puder voltar aí os seus olhos e permanecer com a Bíblia aberta no primeiro, vai dizer, eu esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Davi, então, novamente repito, não começa ele dizendo assim, eu pedi e Deus me respondeu. Ele diz, eu esperei. Isso é muito importante porque
muitas vezes pensamos que se Deus está conosco, tudo precisa acontecer imediatamente, né? Mas a Bíblia está cheia de pessoas, cheia de exemplos, de pessoas que precisaram esperar. Você vê, Abraão, por exemplo, ele recebeu uma promessa aos 75 anos de idade, mas ele precisou esperar 25 anos para que a promessa se cumprisse. Qual era a promessa que Deus tinha dado? Que ele seria pai. E então, quando ele completa 100 anos, a promessa de Deus é cumprida. Isaac nasce. Então, Abraão esperou 25 anos. Moisés, ele sabia que Deus o havia chamado para libertar Israel, mas Moisés precisou esperar 40 anos no deserto. José, ele recebeu sonhos de Deus, mas ele precisou esperar 13 anos vivendo provações, vivendo tentações, vivendo prisões, antes de ver o cumprimento dos sonhos, antes dele se tornar governador do Egito. E último exemplo, Davi, ele foi ungido rei, muito novo, ele devia ter entre 12 a 15 anos. Ele foi ungido rei de Israel, que viria a ser rei de Israel, pelo profeta. Só que Saul ainda era rei, então não era o momento ainda de um adolescente de 12 a 15 anos, mais ou menos, se tornar rei de um país. Então ele esperou ainda 15 anos para ser rei. E é interessante porque Davi, ele precisou esperar 15 anos para se tornar rei e depois reinou por 40 anos. Então os 15 anos que ele esperou, ele foi fiel nesse tempo. E depois Deus permitiu que ele governasse durante 40 anos. Então existe uma diferença entre Deus nos ter prometido algo e aquilo acontecer de forma imediata. Existe uma coisa entre o concretizar, o pedir e o concretizar. Isso aí se chama processo. Em Eclesiastes 3:11 vai dizer que Deus fez tudo formoso, ou seja, Deus fez tudo perfeito, tudo bonito em seu devido tempo. Veja que Deus, ele não trabalha apenas com propósito, com promessas. Deus, ele também trabalha com tempo. Com tempos, é uma forma de Deus também nos ensinar, uma forma didática de Deus de nos ensinar, que é o que? O tempo. Deus tem uma forma de nos ensinar através do esperar. A espera em Deus, preste atenção nisso. Esperar em Deus faz parte da nossa caminhada com Deus. Compreende isso? Quando nós esperamos em Deus, isso aí está fazendo parte da nossa caminhada com Ele. Isabelle, por favor, senta naquela outra cadeira, ele está vazia, senão tu vai ficar com dor de toxicólogo. Esperar em Deus não significa que Deus ele está parado. Isaías 40:31 vai dizer: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Perceba, o texto não diz que aqueles que esperam no Senhor ficam parados, né? Ficam parados, de braço cruzado, assim, eu vou aqui esperar no Senhor e ficar aqui sentado. Não, o texto não está dizendo isso. Ele diz que renovarão as suas forças. Então, para que a gente precisa de força? Para agir. Para agir. Não é para ficar parado, é para agir. Então, a espera de Deus não é necessariamente uma sala em que a gente fica parado, em que nada acontece. Uma sala de espera em que nada acontece. Não. Deus está trabalhando. Deus ele está... Há momentos em que Deus ele está preparando aquilo que nós pedimos. Há momentos em que Deus ele está preparando você e eu para aquilo que nós pedimos. E há momentos na vida em que Deus está mudando o nosso desejo para que a gente deseje aquilo que realmente nós precisamos. Então, repito, há 3 fases. A primeira fase é que Deus ele pode estar preparando aquilo que nós pedimos. Então, quando nossa vontade vai ao encontro com a vontade de Deus. Existe uma outra possibilidade, que é Deus estar nos preparando para aquilo que nós pedimos. E existe uma terceira possibilidade, que é Deus estar mudando o nosso desejo para nós desejarmos aquilo que Ele quer para nós. Por isso que esperar em Deus também é uma forma de fé. Então, o primeiro texto que nós vimos foi esperar com paciência no Senhor.
A segunda parte do versículo 1 vai dizer que ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Essa expressão é maravilhosa. Davi diz, ele se inclinou para mim. Imagine a cena. O Deus eterno, soberano, criador dos céus e da terra, criador de tudo, ele se inclina para ouvir um homem, uma mulher, um ser humano que está clamando a ele uma coisa. Olha como a identidade de Deus é tão completa, é tão perfeita, de que ele sabe que ele se inclinar o ouvido para mim e para você, ele não deixa de ser Deus. Ele permanece sendo Deus, mesmo parando para ouvir homens pecadores. E isso aí aparece em vários lugares da Bíblia. Êxodo 3:7 vai dizer, tenho visto atentamente a aflição do meu povo. Isso aqui foi quando Deus estava chamando Moisés para libertar o povo. Ele fala, Moisés, eu tenho visto de forma muito atenta, eu tenho visto a aflição do meu povo e tenho ouvido o clamor deles. Então Deus está dizendo, eu ouvi e eu conheço a aflição do meu povo. No Êxodo, Israel estava sofrendo. Eles poderiam pensar o que? Deus se esqueceu de nós. Deus se esqueceu de nós. Mas Deus diz, eu tenho ouvido vocês. Eu tenho escutado o clamor de vocês. E isso nos ensina algo. O silêncio de Deus não vai significar ausência de Deus. O silêncio de Deus não significa que Deus não está presente. Não é isso. Às vezes nós não estamos vendo Deus agir, e isso pode acontecer, mas não significa que Deus não está agindo. Às vezes é o nosso olhar que não consegue enxergar o contexto e as situações de vida que estamos vivendo. Salmos 34:15 vai dizer, os olhos do Senhor estão sobre os justos e os ouvidos atentos ao seu clamor. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. E aí você pode estar vivendo hoje uma situação que ninguém ao seu redor entende. Sua mãe não entende, seu filho não entende, né? Seu marido, sua esposa não entende. Talvez ninguém entenda o que você está carregando, as aflições do seu coração, o que você está enfrentando, mas Deus sabe. Né? Deus, ele ouve o seu clamor. Deus, ele ouve o clamor que ninguém mais ouve. A Bíblia fala, entra no teu quarto, fecha a tua porta e eu falarei contigo. O que é isso? Há momentos em que é só eu e Deus. Né? Há momentos em que é só eu e Deus. Você pode desabafar com a pessoa que você vive, com um amigo, mas as situações é que é só eu e Deus. Eu não tenho... Tem coisas que a gente não tem nem palavras, né? Se chega a Deus, aí você só fica clamando o nome de Jesus. Né? Na psicologia fala que a gente tem que colocar em palavras o que estamos sentindo. É algo que você vai no terapeuta, ok, coloque em palavras aquilo que você está sentindo, mas tem coisa que a gente não tem, nem consegue organizar muito a ideia para colocar em palavras. E Deus sabe, até isso que a gente não consegue organizar. Deus, ele entende o nosso clamor, quando ninguém mais ouve. Versículo 2, por favor, vamos ler? Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos. Agora Davi, ele começa a descrever aquilo que Deus fez. Ele estava em um lugar de instabilidade, Davi estava num lugar que ele não conseguia se firmar, Davi estava num charco de lodo, de lama, e você, não sei, o Messias com certeza sabe, quando você está no meio da lama, quanto mais tem aqueles rios, né, que quanto mais você tenta sair, mais você vai afundando, né? Davi, ele fez uma analogia dessa. Olha, eu não consigo sair sozinho. Quando você está na lama, quanto mais você tenta sair, mais você afunda. Tem até uma forma específica de você sair do meio da lama. Eu estava vendo esses dias um vídeo do cara explicando, né? Você tem que ficar de cócoras assim e tal, né? Senão você afunda ainda mais. Jeremias 38 é um exemplo muito forte disso. Depois você lê Jeremias 38. Jeremias, ele foi lançado, era o profeta Jeremias, ele foi lançado numa cisterna, num buraco, cheio de lama. Então Jeremias, a gente pode dizer que ele estava literalmente preso na lama, na cisterna. E então Deus providencia um homem, de nome assim que você pode colocar no seu filho em breve, que ele se chamava Ebed-Meleque. Então,
um nome ótimo para você adquirir. Aí Deus manda Ebed-Meleque para tirar Jeremias do meio da lama. E é interessante porque Jeremias não conseguiu sair sozinho. Ebed-Meleque junta 30 homens e pega a Bíblia é muito clara ao dizer que ele pegou roupas usadas e trapos para jogar para Jeremias lá no buraco e fala assim: Jeremias, coloque nas suas axilas para a gente conseguir então te puxar. Então, de um homem que estava literalmente preso na lama, ele precisou de alguém para tirá-lo de lá. Davi fala: eu estava num poço de perdição, de um atoleiro de lama, e o Senhor fez o quê? Colocou os meus pés sobre uma rocha. Foi o Senhor que me tirou da lama, me colocou na rocha e me firmou os passos. Isso nos lembra de situações nas quais nossa força não é suficiente, nossa força mental, nossa força física não resolve. Você chega para tentar resolver algo, você chega para tentar controlar algo, pode tentar criar uma saída, mas chega um momento em que nós precisamos reconhecer: Senhor, e clamar a Ele: Senhor, me tira desse momento que eu estou vivendo. Senhor, eu clamo a Ti, eu preciso que o Senhor me tire daqui, eu não consigo sozinho. A segunda parte do versículo diz que pôs os meus pés sobre uma rocha. Aqui está um contraste do versículo. Antes lama, antes lodo, antes instabilidade. E agora firmeza, os meus pés firmes na rocha. E essa imagem da rocha é extremamente importante na Bíblia. Salmo 18:2 vai dizer: o Senhor é o meu rochedo, o Senhor é a minha rocha e o meu lugar forte, o Senhor é o meu acolhedor, o Senhor é o meu libertador. Jesus também usa essa mesma ideia em Mateus 7, 24 e 25. Ele fala daquele que ouve as suas palavras e as pratica, como alguém que constrói a sua casa o quê? Na rocha e não na areia. Aquele que ouve as palavras do Senhor é como um homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Pode bater o vento, pode vir a tempestade, que aquela casa permanece firme, né? Não é a casa dos 3 porquinhos, né, que assopra, não é dos 3 porquinhos que assopra e cai? Não é. O homem justo, o homem fiel em Deus, constrói a sua casa. Então o que é a casa? É a vida. Eu coloco a minha vida firmada em Deus, não nas coisas passageiras do mundo, que vem um vento e logo cai. É preciso eu me colocar num local firme. A gente deseja sair da crise, temos essa vontade, mas pode ser que Deus ele deseje algo maior. Ele quer nos ensinar no meio da crise, Ele quer nos ensinar onde devemos firmar os nossos pés, porque se Deus simplesmente tirar você e eu das crises e dos problemas, do que vai adiantar nós não termos aprendido nada, não aprendemos onde colocar os nossos pés? A gente pode voltar para o mesmo buraco de lama, de lodo, em que no caso Jeremias e Davi disseram: se não aprendo nada, eu vou voltar para o mesmo lugar. Por isso Deus não apenas tira, Deus ele deseja estabelecer algo no nosso coração, Deus ele deseja nos ensinar. Então já vimos o versículo 1, 2, vamos agora, por favor, ao versículo 3. Vai dizer assim: e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Vamos ficar só até essa parte por enquanto. Olha a sequência então: Deus ouviu Davi, Deus tirou Davi, Deus firmou os pés de Davi, e agora o que Deus faz? Coloca um novo cântico na boca de Davi. Isso é muito significativo. Davi não apenas ele reconheceu que houve uma mudança de circunstância, né, da vida dele, não apenas isso, ele recebe uma nova canção. Agora ele estava clamando a Deus, agora ele está o quê? Adorando a Deus, agradecendo a Deus por isso. Antes Davi estava chorando a Deus, agora ele está testemunhando. Isso aparece também no Salmo 30, versículo 5, diz assim: todos conhecem, o choro pode durar numa noite, mas a alegria vem pela manhã. E no Salmo 126, 5 vai dizer: o que semeia com lágrima, ceifará, ele vai colher com alegria, com regozijo no Senhor.
Existe uma diferença entre alguém que nunca passou pelo vale e alguém que passou pelo vale e saiu do vale conhecendo a Deus de uma maneira muito mais profunda. Eu outro dia falei para você naquele lado. Eu falei, as dificuldades, os problemas podem gerar duas coisas em mim e em você. Ou ele nos aproxima de Deus, ou as situações da vida nos distanciam de Deus. Então existe uma grande diferença de alguém que nunca passou pelo vale, pelas dificuldades da vida, e passou pelo vale saindo de lá, conhecendo muito mais a Deus do que antes, conhecendo a Deus de uma maneira muito mais profunda. Essa segunda pessoa que conhece então a Deus, ele possui um cântico na sua boca, que nós acabamos de ler, um hino na sua boca, que o outro não conhece, porque ele se aproximou de Deus, então ele tem um novo cântico nos seus lábios. E existem canções que só nascem depois de determinadas lágrimas. Se você analisar, se você analisar as melhores canções, se você ler os melhores poetas, os melhores poesias, se você ler os melhores clássicos que existem, os melhores salmos, normalmente eles foram escritos e proferidos em momentos de lágrimas, né? Em momentos de tristeza. E a Bíblia fala, é interessante, que no luto há mais sabedoria do que na casa com festas. A casa em que está passando por luto, há o quê? Pessoas ali analisando o momento, há pessoas aprendendo, há mais sabedoria do que a casa em festas. Então existem canções, existem gratidões, existem coisas que a gente vive depois de determinadas lágrimas que nós passamos. Segunda parte do versículo 3 vai dizer: muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Essa parte também é muito importante. Davi não está dizendo eu vou guardar para mim tudo aquilo que Deus fez. Ele diz muitos verão. O que Deus fez na vida de Davi se tornou o quê? Testemunho para outras pessoas. É tudo para a glória de Deus. Isso aparece também no Salmo 66:16. Vai dizer: vinde, ouvi todos vós que temeis a Deus, e eu contarei o que Ele tem feito à minha alma. Veja, eu contarei, eu vou contar. Porque aquilo que você e eu pode estar passando, aquilo que você e eu testemunha, pode fortalecer a fé de outra pessoa. Eu com certeza pessoas aqui hoje foram fortalecidas de que Deus pode dar um carro para outra, né? Para você. É ou não é? Testemunhos que a gente conta que fortalece. Meu Deus, eu não sei como que eu comprei tal coisa, mas Deus, Ele me presenteou com isso. Talvez alguém hoje esteja no lodo, na lama, que você também hoje já experimentou, né? Uma pessoa pode estar tão endividada que um outro testemunha, poxa, eu estava endividado, saí de tal situação. Uma pessoa hoje que está endividada pensa, meu Deus, como que eu faço isso então? Deixa eu ir conversar com o fulano para entender o que ele fez, os passos, o que ele deixou de comprar, o que ele fez para eu poder sair dessa. Poxa, você pode testemunhar, Deus me curou de tal coisa, sabe? Então, deixa eu ver, olha, que médico que você procurou, o que você fez, que exame que você fez, sabe? As coisas vão se completando, Deus vai trabalhando. Então, continue confiando em Deus, esteja atento. Esteja atento. João 4, 28, 30 vai dizer o quê? Da mulher samaritana que tinha ido buscar água no poço e lá ela teve um encontro com Jesus. A parte final da história vai dizer que ela testemunha, ela sai em direção a Samaria, a cidade dela, e ela vai dizer, vinde, olha, venham ver um homem que me disse tudo aquilo que eu tenho feito. Então o que ela está dizendo? Olha, venham ver um profeta, ele me falou tudo o que eu tenho feito. E em João 4,39 vai dizer que muitos samaritanos creram em Jesus por causa do testemunho daquela mulher. O testemunho não glorifica o homem. O testemunho ele não glorifica o homem. O testemunho ele aponta para Deus. Hein? Você viu o exemplo do carro, mais uma vez eu falo. O testemunho ele não aponta para você. Porque eu dei muita aula de inglês e isso aí, eu tenho que comprar o carro mesmo. Né? Eu
eu trabalhei muito porque eu sou enfermeira, então eu tenho que ter o meu carro mesmo. Não, o testemunho ele aponta para Deus. Olha aquilo que Deus fez comigo. Versículo 4. Então, olha, o versículo 3, só relembrando você, a gente viu do cântico novo que Deus coloca na nossa boca e vimos também que muitos verão, temerão e confiarão no Senhor, que a glória é para Ele. Versículo 4 agora vai dizer: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Ele não está dizendo bem-aventurado e bem feliz é aquele que nunca enfrenta problemas. Né? Davi não está falando isso. Ele está falando bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem, ou seja, abençoado o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. E imediatamente no versículo 8, Jeremias ele apresenta uma árvore plantada junto às águas, e isso é muito, muito interessante, muito maravilhoso, que a árvore ela continua enfrentando calor, a árvore ela continua enfrentando seca, mas ela possui uma fonte. Ela está junto ao ribeiro, junto à água viva, que é o que? É Deus, é um simbolismo de que é Deus que nos preenche, nos renova. A confiança em Deus isso não vai significar ausência de problemas, não. Significa que Deus é a minha fonte. Deus, ele é a fonte de esperança que eu tenho para enfrentar. Deus é a fonte de força que eu tenho para enfrentar e vencer isso. O final do versículo 4, né, e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira, vai apresentar uma das maiores dificuldades da fé, que é continuar confiando em Deus mesmo sem entender o que Deus está fazendo. Isso pode ser um momento de desemprego, de ser mandado embora. Sabe, um dos maiores momentos da dificuldade de fé, confiar em Deus quando eu não estou entendendo nada do que Ele está fazendo. Quando tudo está fazendo sentido, isso é fácil de confiar. Né? Quando eu estou entendendo tudo, é muito fácil de confiar. O difícil é entender quando eu ainda não entendi o que Deus quer me mostrar. A verdadeira confiança em Deus, a verdadeira fé, é quando você diz: eu não estou entendendo nada, eu não entendo essa situação na minha vida, eu não sei quando isso vai passar, eu não sei como, a forma que isso vai se suceder, mas eu sei em quem eu tenho confiado. Isso é a verdadeira fé em Deus. Paulo ele vai expressar algo em 2 Timóteo 1,12 que diz: eu sei em quem tenho crido. Bem, vamos dizer isso junto? Diga assim: eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Essa é a essência da fé. Eu sei em quem eu tenho crido. A minha fé ela não pode depender do que está passando na sua alma. A sua alma é onde está centrado os seus sentimentos. Então, quando você sente raiva, tristeza, alegria, isso aí está na sua alma. A sua fé ela não pode estar firmada na sua alma, porque ali a sua fé ela vai oscilar de forma: estou triste, então hoje eu estou com muito pouca fé. A fé ela é espiritual, então é assim, não é se eu estou feliz ou triste, a minha fé é firmada em alguém, entendeu? Então ela não fica, ela oscila porque os nossos sentimentos, eles às vezes nos abatem, mas a minha fé precisa estar firmada em Jesus, em Deus, que isso aí vai me fortalecer. Versículo 5, por favor, diz assim: são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Aí agora a gente está caminhando para uma conclusão maravilhosa. Muitas são, Senhor, as maravilhas que tens operado. Davi, ele termina essa parte aqui do Salmo olhando para as muitas maravilhas que Deus fez, e isso acontece quando nós começamos a lembrar. Então talvez hoje você esteja olhando para algo que Deus ainda não fez na sua vida. Mas pare um pouco e olhe para trás, porque pode ser que seja necessário.
Você hoje pode estar olhando para algo que Deus ainda não fez. Seus olhos estão firmados só no que você está esperando e que Deus ainda não fez. Mas se esqueceu do que aconteceu no passado, do que Deus já fez por você. Então, quantas coisas que Deus já fez? Quantas portas que Ele já abriu? Quantos livramentos que você já experimentou que a gente nem sabe? Quantas vezes a gente já pensou agora acabou e não acabou? Quantas vezes a gente achou que não conseguiria e enfrentamos e vencemos? Quantas vezes Deus nos sustentou e nós ultrapassamos isso? Às vezes nossa ansiedade pelo próximo milagre, pelo nosso próximo pedido ser concretizado, a gente acaba por esquecer os milagres anteriores que Deus já fez. Davi está dizendo, Senhor, quando eu começo a contar aquilo que o Senhor já fez por mim, eu percebo quantas maravilhas o Senhor já fez. Quando eu começo a me lembrar daquilo que o Senhor já fez, eu não consigo nem lembrar de todas. E a nossa mente, especialmente nos momentos difíceis, a nossa mente o que faz? Tem uma tendência de lembrar apenas naquilo que deu errado. Até porque isso é cientificamente comprovado. Os maiores sustos e para ficar marcado algo na sua vida de forma fácil é você ter um baque, um susto, uma notícia ruim, que isso é facilmente gravada na sua mente. Mas as coisas boas, elas não são assim. Né? Interessante o porquê. Se você já teve um acidente de carro ou de qualquer outra coisa, de um corte aí que você teve, você se lembra logo do acidente, você não esquece aquilo. Um baque de uma notícia ruim, você lembra até o que você estava fazendo. Né? Poxa, fulano me ligou e deu tal notícia que fulano morreu. Eu sei até o que eu estava fazendo na hora. Né? Na minha situação da minha irmã, eu sabia que eu estava indo cortar o cabelo. Olha que interessante. Eu sabia que eu estava indo cortar o cabelo quando meus pais me ligaram, olha, a Thalita está em coma. Ou seja, aquilo marca a nossa vida que a gente sabe o que estava fazendo, mas as notícias boas não. Mas a Bíblia nos ensina a lembrar daquilo que Deus já fez. A Bíblia nos ensina a nós olharmos para trás se for necessário. Quando você estiver esperando pelo próximo milagre de Deus, sabe o que você pode fazer? Se lembrar do último. Né? Quando eu estiver esperando por algo, por um milagre de Deus, se lembre do último que Deus fez. Isso vai te fortalecer. Quando você estiver enfrentando uma nova batalha, lembre-se das batalhas anteriores que Deus Ele te sustentou. Quando você estiver pensando que Deus abandonou você, lembre-se de quantas vezes Deus já te sustentou. Então, há momentos em que é necessário nós olharmos para trás, para isso gerar em nós esperança. Você vê que o Salmo 40 ele começa com eu esperei, e ele termina o versículo 5 dizendo, muitas são as tuas maravilhas. Então veja, eu esperei e muitas são as tuas maravilhas. Entre essas duas frases, existiu uma história na vida de Davi. Existiu um tempo de espera, existiu um tempo de clamor, existiu um Deus que ouve, existiu um Deus que o tirou do lodo, da lama, existiu um Deus que o pegou da lama e o colocou na rocha firme, os seus pés fincado na firmeza. Existiu um Deus que colocou o cântico novo na boca de Davi. Existiu um Deus que transformou a experiência de uma pessoa em testemunho para muitas outras. Foi o que Deus fez na vida de Davi. Eu e você precisamos saber em quem nós estamos confiando. Em quem está a minha esperança? A nossa história ainda não terminou. Talvez você apenas esteja aí em um momento de espera na sua vida, mas eu creio que chegará um dia em que você irá olhar para trás e testemunhar, olha o que Deus fez. Né? O Messias um dia me mandou uma música que se chama o quê, Messias? Lembra? Eu vou testemunhar. Né? Eu vou testemunhar. Olharmos para trás e vermos, olha, eu vou testemunhar essa situação. Senhor, me sustenta nesse momento para que isso aqui gere testemunho não para a vanglória, mas isso gera testemunho para Deus. Quando esse dia chegar, você vai perceber que não era apenas uma resposta
de Deus que ele estava preparando. Ele estava preparando um testemunho, Deus estava preparando um novo cântico na sua boca, um novo momento, uma nova fase na sua vida, uma nova história. E nós aprendemos que precisamos sempre olhar para frente, é ou não é? Na nossa vida, precisamos olhar para frente. A vida não pode ser vivida olhada para trás. O que passou, passou, agora olhe para frente. Mas existem momentos em que, para continuar olhando para frente, você precisa olhar para trás. E é exatamente isso que Davi fez no Salmo 40. Eu gostaria, está bem repetitivo, mas eu gostaria de ler com você de novo o Salmo 40, 1 a 5. Você não vai esquecer nunca mais. Amém? Vamos lá? Diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Se a sua versão estiver diferente, não tem problema. Amém? 2, vamos lá. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. 5. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Amém, meu irmão?